tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como a imagem das personagens femininas da Disney tem sido retratadas cada vez mais de forma empoderada. Nos últimos filmes da Disney, principalmente os live actions e essas últimas princesas que foram lançadas, a gente percebeu muita mudança em relação ao empoderamento, ao protagonismo delas de fato e como a figura feminina está sendo retratada, como o empoderamento está fazendo diferença, como elas estão sendo realmente protagonistas dos filmes. Eu vou começar falando um pouquinho então sobre as princesas clássicas, que são as primeiras princesas, Branca de Neve, Cinderela e Aurora. O primeiro filme da Disney de princesas foi a Branca de Neve, faz mais de 80 anos que foi lançado, foi em 1937, e naquela época a Branca de Neve era uma princesa que, apesar do filme se chamar A Branca de Neve e os Sete Anões, ela não tem protagonismo nenhum no filme. Ela quase não tem falas, ela não tem ações, ela é submissa, e a vida dela só seria a vida ideal quando ela encontrasse um príncipe. Então assim, lá nesse primeiro filme e vários outros da Disney, a gente vê muito forte essa questão do tenho que ter um príncipe para ser feliz, tenho que casar para ser feliz, tenho que ter um príncipe para ser uma princesa, porque senão elas não eram princesas, né? E a princesa Branca de Neve dessa época, ela retratava o que a sociedade esperava de uma mulher. Prenda uma canção, que isso ajuda muito a tarefa terminar. Então que ela fosse submissa, que ela limpasse a casa, que ela cuidasse dos filhos, que no caso são os anões. Era todo esse papel de coadjuvante, sabe? E em Cinderela e a Bela Adormecida a gente vê a mesma coisa, que a vida das princesas só iria começar depois do príncipe. A Bela Adormecida, ela passa o filme inteiro dormindo, e aí depois, quando ela é beijada pelo príncipe, que existe uma vida. Inclusive da Branca de Neve e a Bela Adormecida, esse é um ponto polêmico, né? Porque os príncipes beijam elas adormecidas, e no nosso mundo isso não pode acontecer, né? Mas essa é uma outra discussão. E nessa época as princesas, elas retratavam como as mulheres eram vistas pela sociedade. Então elas era muito difícil de fazer ouvir a própria voz. E nessa época, não só as princesas como as mulheres, elas ficavam praticamente fechadas em afazeres domésticos. Era muito retratado nos filmes que a única forma, o objetivo de vida da pessoa era casar, o objetivo de vida dela era encontrar o amor da vida dela, e a forma pra isso era ela ser bonita. Então, né, já vem, tipo, todo um pensamento que atualmente já tá mudando. Ainda bem. Depois dessas princesas clássicas, a gente já teve uma nova era de algumas princesas que começaram a mostrar um pouco mais de empoderamento, que foi a Pequena Sereia, a Bela, a Pocahontas, a Jasmine e a Mulan. A Pequena Sereia, ela já era mais de querer conhecer o mundo, querer conhecer os humanos, só que, de novo, ela cai naquela do príncipe e dela fazer tudo porque ela queria, tipo, ela dá a voz dela porque ela queria o príncipe. Então, tem esse problema aí. A Bela, da Bela e a Fera, também tem todo o caso com a fera, que eu não vou levar para as esferas psicológico, mas apesar dela ser super empoderada, também tem essa figura masculina aí na história, da mesma forma que em Pocahontas tem o John Smith. A Jasmine é um caso muito legal porque dá pra gente comparar com a Jasmine da atualidade, do filme, do live action de Aladdin que acabou de ser lançado. Então, apesar dela já ser uma figura que era mais empoderada, uma figura feminina que já era forte pra época, agora ela veio com muito mais força, tanto é que tem uma música super linda que ela canta no filme, né? Chegou a hora do mundo mudar, essa história é antiga. Uma princesa não deve falar, não há o que eu não consiga. Ninguém me cala, não fico mais quieta. Tem toda aquela questão dela mostrar realmente pros soldados e pro pai dela que ela poderia sim ser uma sultana, que ela não precisava casar com ninguém pra ser, e mostra como vem mudando essa mentalidade, né? Eu achei isso demais. Só que todas as histórias ainda tinha muito presente a figura masculina. Então, ou era o pai, ou era o príncipe, sempre tinha alguém que guiava essa história. E aí veio Mulan. Mulan, apesar de ter a presença do pai da Mulan, né, e dela fazer tudo porque ela queria salvar o pai dela da guerra, o que é um ponto também a ser pensado, Mulan foi, assim, de todas, a princesa mais empoderada e mais feminista dessa época. Porque ela mostrou, assim, a força e o protagonismo de uma personagem
sem ter como um fim um casamento ou querer ter um príncipe. Ela acaba ficando com o Shang, mas não era o objetivo dela. Só que a gente tem que pensar assim, que se eu não me engano já era 98. Em 98 as mulheres já estavam fazendo muitas coisas, né? Só que pra uma princesa da Disney começar a fazer foi só em 98. Só que no caso de Mulan, tem toda aquela crítica de que para as mulheres serem reconhecidas, elas precisam salvar a China. É isso. Tem até uma das músicas que fala: eu pedi por filhos e me mandaram filhas. Então, além de tudo, mostra muito, tipo, essa questão de gênero no filme da Mulan. A gente consegue ver muito. É uma expressão que eu amei, que chama fardo Mulan. Que é assim, você precisa fazer algo imenso, você precisa salvar a China para aí você conseguir começar a lutar por igualdade, para começar a conversar sobre igualdade de gênero. Então, assim, muitas vezes as mulheres têm que fazer algo 2, 3, 4, 5 vezes melhor do que um homem para que essa discussão seja levantada, sabe? Essa criatura não é digna de proteção. É uma heroína. É uma mulher. Nunca será digna de nada. Então ela precisou, assim, exceder todas as expectativas, precisou salvar a China, né, ser reconhecida pelo imperador, por todo mundo. Só assim a capacidade dela foi legitimada. Então essa é uma questão muito forte do quanto a gente precisa conversar sobre feminismo e quanto a gente precisa falar, como a gente precisa empoderar mulheres para que isso não aconteça mais, sabe? Para que as mulheres não tenham que fazer algo estratosférico, descomunal, magnífico, magnânimo, pra gente ser reconhecida por quem a gente é, sabe? Pra gente ser reconhecida pelos nossos atos. É uma coisa também que veio em discussão recentemente, esse termo fardo Mulan, e eu acho, tipo, sensacional. E a gente tem que discutir mesmo sobre isso. Outras princesas que a gente consegue ver a diferença que a sociedade e a visão da mulher na sociedade acabaram afetando essas personagens. Então a gente começou com Rapunzel, que era uma personagem antiga, mas no filme da Disney ela já é mais ativa, tem um papel mais de protagonista, né? Tiana, que era uma personagem negra, então isso é muito legal de falar também. Tem a Mulan, que era chinesa, a Tiana é negra, depois a gente tem Moana. Então é muito importante essa questão da representatividade. A representatividade, ela importa muito pra empoderar as meninas. Na nossa época, assim, quem é da minha idade, tinha o quê? Tinham princesas loiras, brancas. Então eu não consigo dizer que pra mim eu tive algum problema de representatividade, porque eu não tive. Eu sou loira, eu sou branca, eu sou magra. Só que, e pras outras meninas? Pras meninas que são diferentes? O fato delas não poderem se enxergar ali, se verem como uma princesa, deve ser muito ruim. Então ter essa representatividade importa muito pras crianças. E importa muito pro empoderamento das meninas. A Tiana, então, era a princesa negra, ela era super ativa, então ela foi trabalhar pra conseguir o restaurante que ela queria. Aí depois teve o príncipe também, mas eu acredito que já foi uma mudança de pensamento, uma mudança que, na verdade, refletia a sociedade, a mudança da sociedade nos filmes da Disney. Então veio a Mérida, a Elsa e a Moana. A Mérida foi a primeira princesa que não tinha um príncipe. Ela, inclusive, super debateu, né, porque eles estavam querendo que ela casasse pra ter o clã e não sei o quê. E ela, não, tipo, ela não precisa casar. Ela mostrou ser uma super guerreira, super valente, que nem o nome do filme diz mesmo. E mostrar o relacionamento com a mãe dela. Eu achei isso demais, assim, ter duas mulheres que foram protagonistas no filme, né, nessa história toda. Frozen, então, eu acho que, tipo, foi o marco, porque deu uma bilheteria muito alta, muitas pessoas assistiram. Foi realmente, assim, que ninguém tava esperando. Apesar de... Gente, foi lançado quando? 2013, 14? As mulheres já estavam fazendo muitas coisas há muito tempo, mas a gente não tinha visto isso de forma tão clara em um filme da Disney. Elas salvaram a história sem precisar de um príncipe, com o amor das irmãs, de duas pessoas diferentes. Uma princesa, né, uma rainha que era super empoderada e que tinha voz. Sério, eu achei incrível. Tem até umas brincadeiras, né, em Frozen e Moana, tipo, em Frozen, você não pode casar com alguém que você acabou de conhecer, satirizando os outros filmes da Disney, mas porque era o que a atualidade, é o que a gente pensa agora, sabe? We would like your blessing of our marriage. Marriage?
You can't marry a man you just met. Em Moana, que é o último filme da Disney, não tem nada sobre algo amoroso. O filme todo é sobre autoconhecimento e sobre a liberdade dela, então isso já mostra muito dessa evolução. Em Moana também, o Maui dá aquela tirada de sarro, de tipo, você não tinha que estar na aldeia cuidando das crianças, cadê o seu bichinho que canta, o seu vestido e lá lá lá. Bichinho de estimação é uma princesa. Não é uma aventureira, nunca será. As princesas não precisam mais ser representadas assim. Como eu comentei no último filme de Aladdin, do live action, que a Jasmine já toma um papel tipo de mulher da sua história, de eu que vou fazer a minha vida, eu que vou lutar pelo meu futuro, eu vou lutar pelo que eu quero. E o exemplo mais recente, que não é o de uma princesa, mas é uma personagem feminina, que é o da Beth. A Beth era aquela camponesinha que tinha no filme de Toy Story. Ela vem desde o primeiro filme, então ela tinha lá aquele vestidão e o cajado, e ela era mais tímida, não tinha, né, uma força, uma expressividade. A Beth de Toy Story 4, ela tem uma mudança, não só que agora ela não usa mais aquele vestidão, mas ela usa a calça comprida, não só essa mudança de roupa, é uma mudança física, mas uma mudança psicológica, uma mudança de eu sou uma mulher independente, eu vou tomar minha ação, eu vou fazer acontecer, eu não vou ser só uma boneca lá esperando o outro personagem se apaixonar por ela. Não. Ela se tornou responsável por ela mesma. Então a gente percebe que houve o desenvolvimento dessas personagens mais antigas, como Jasmine no live action, ou então a criação de personagens mais fortes. E se as princesas de antigamente mostravam como a sociedade gostaria que as mulheres fossem, as princesas de agora estão mostrando como a sociedade vê as mulheres. A gente não iria mais aceitar um filme onde a princesa teria que ser salva por um homem, onde ela seria submissa, onde ela seria coadjuvante da sua própria história, sabe? A gente não iria mais aceitar isso. Então a Disney tá refletindo a nossa sociedade de hoje em dia. As mulheres de hoje em dia, que a gente é mais empoderada, a gente cada vez mais entende sobre o feminismo e luta por isso, pela igualdade de gênero. Então é claro, né, que eles pensam também por essa forma de vamos comercializar um filme, então a gente precisa mostrar o que as mulheres querem ver. Mas eu também acho muito legal saber que eles estão fazendo isso, sabe? Eles estão trazendo essas discussões à tona. Se eu fosse mãe, eu ia gostar muito mais que as minhas filhas assistissem os filmes e se inspirassem nas princesas de hoje em dia do que nas princesas de antigamente. Eu acho que é muito importante essa nova forma de mostrar as personagens femininas, de mostrar as princesas, principalmente para as crianças. Então eu acho muito, muito legal que essa mudança tá acontecendo. Eu sei que essa mudança tá acontecendo porque está acontecendo uma mudança na sociedade e isso é muito bom, e que a gente continue evoluindo, que a Disney continue criando cada vez mais princesas empoderadas e feministas e que cada vez mais mulheres sejam empoderadas e feministas também. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo que eu achei incrível, que é do TCC da Mariana, que ela fez também falando sobre esse tema. Tem várias entrevistas com psicólogas, com pessoas da área do cinema, de publicidade, então eu achei muito incrível o material que ela criou. Fora as outras discussões na internet, eu acho muito incrível que esteja acontecendo essa mudança, esteja acontecendo essa mudança na sociedade, que esteja acontecendo essa mudança nos filmes da Disney, nas princesas da Disney, nas personagens femininas, porque a gente tem mesmo mostrar o que é empoderamento, mostrar o que é feminismo. Eu fico muito feliz com essa mudança no geral. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que a gente pode conversar ainda muito sobre esse tema, sobre outras coisas. Eu quero saber aqui embaixo o que vocês acham, outros exemplos de cenas ou de personagens, de princesas que vocês acham que mostram essa mudança de pensamento, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança na representação delas como princesas e como mulheres. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!